Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da Upper e neste vídeo irei apresentar sobre o pacote GBSwarm numa aplicação em software. Lembrando que o pacote GBSwarm é uma ferramenta que permite criar gráfico de dispersão, de coluna ou gráfico de dispersão do tipo violino, utilizando o pacote ggplot2 no software. E tem como objetivo criar uma maneira de plotar pontos que normalmente se sobrepõem para que caiam um ao lado do outro com o uso do pacote ggplot2 em software. Com isso, reduz o overplot, que é a sobreposição entre pontos, e ajuda a visualizar a densidade dos dados em cada ponto, enquanto mostra cada ponto de dados individualmente. Então temos aqui um exemplo da construção desse tipo de gráfico, que será apresentado o código e o caso prático referente a este tipo de conjunto de dados no software. Diante do software na interface RStudio, vamos dar início ao caso prático que é referente ao uso do pacote GBSwarm. Então, os gráficos BSwarm são gráficos de dispersão de coluna ou gráfico de dispersão de violino e é uma maneira de plotar pontos que normalmente se sobrepõem para que se caiam um ao lado do outro. Então, reduz o overplot, que é a sobreposição entre pontos, e ajuda a visualizar a densidade dos dados em cada ponto, que é algo semelhante ao gráfico de violino. E enquanto isso, mostra cada ponto de dados individualmente. Então, há dois métodos diferentes para criar gráficos no estilo BSwarm usando o ggplot2, que é o geom quasi random, que neste caso ela espaça os pontos para evitar o overplot, e o geom BSwarm, que usa a biblioteca BSwarm para fazer o deslocamento baseado no tamanho do ponto. Então, inicialmente, vamos fazer a instalação dos pacotes. A instalação é por meio do pacote GBSwarm, também o ggplot2 para a construção dos gráficos. Como estes dois pacotes já estão instalados no meu software, irei apenas fazer a solicitação deles. E o primeiro conjunto que irei utilizar, que irei carregar, é o conjunto de dados íris, que já consta no RBase, que tem o comprimento e o tamanho da pétala e da sépala das espécies. Tem um outro conjunto de dados que é referente ao subconjunto, que é um conjunto referente ao subconjunto dos dados de economia de combustível. Então, neste caso aqui temos modelos que tiveram um novo lançamento todos os anos entre 1999 a 2008, que é o conjunto de dados MPG. E agora iremos construir o gráfico, primeiro utilizando o geom quasi random, underline quasi random, e o geom underline BSwarm. Então, iremos utilizar o conjunto de dados íris, então temos aqui íris, e as informações sobre o eixo x e eixo y para cada variável. Então, aqui temos o gráfico, utilizando a função geom underline quasi random, que é a primeira. Então, observe que temos os pontos, um ao lado do outro, sem que haja sobreposição entre os pontos. Esses pontos, eles aparentam ser naquele formato dos gráficos de violino, que eles possuem este comportamento aqui. Cada um deles é apresentado para cada tipo de espécie. Neste caso aqui, a acetosa, versicolor e virgínica. E também sobre o tamanho da sépala. E agora eu irei construir o gráfico utilizando a função geom underline BSwarm para verificarmos a mudança e a diferença entre cada um dessas funções. Então, observe que temos o mesmo gráfico anterior, só que o comportamento e a distribuição dos pontos é diferente. Conforme eu havia dito, o geom BSwarm ele usa a biblioteca do pacote para fazer deslocamento baseado no tamanho do ponto. Então, de acordo com o tamanho do ponto, o gráfico ele é construído e os pontos são distribuídos de forma diferente. Enquanto que o quasi random ele espaça os pontos para evitar o overplot. Agora podemos também construir o gráfico utilizando o eixo y categórico. Então iremos utilizar o conjunto de dados MPG, definir os eixos, nesse caso as variáveis que irão ocupar o eixo x e o eixo y, e utilizando a função geom quasi random, novamente, só queremos utilizar este argumento aqui, que é o group one x igual a false. E neste caso aqui, o
que significa que os grupos, referente à variável categórica, não constarão no eixo x, e sim no eixo y. Então, dessa forma, temos aqui as classes referentes aos carros, aos modelos. E aqui temos a variável HWY, que é uma variável numérica. Então, temos aqui, neste caso, a modificação e os gráficos e os pontos. Temos a construção do gráfico com a distribuição dos pontos para cada classe, de acordo com a variável numérica. Neste caso aqui, a variável categórica está no eixo y e a numérica no eixo x, utilizando a função geom quasi-random, que espaça os pontos para evitar overplotting. Também é possível utilizar alguns grupos que podem ter apenas alguns pontos, então podemos utilizar esta função, este argumento, para ajustar a largura dinamicamente. Então, vamos utilizar o conjunto íris, definir o eixo x e o eixo y com as variáveis, utilizar a função geom quasi-random e através desta função estamos ajustando a largura dinamicamente. Então, neste caso aqui temos o exemplo que foi construído através deste código. Se compararmos com o gráfico anteriormente, temos este que foi construído agora, vamos comparar com este aqui que foi construído no início. Agora com esta opção, a diferença não é tão grande, mas para este conjunto de dados não é tão grande, mas pode ser utilizado para outros tipos de conjuntos. Então é importante informar sobre esse tipo de largura para que possa ser ajustada essa largura de forma dinâmica, na verdade. Também é possível utilizar e incluir algumas informações referentes aos labels do eixo x, y e também do título para melhorar a questão da visualização do gráfico. Agora irei falar sobre um outro conjunto de dados, que é o Blockbusters, que é do pacote GGStream. Então, já tem vídeo gravado aqui no canal sobre o uso deste pacote, o pacote GGStream. Também não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os novos conteúdos de estatística e da Science toda terça e sexta-feira. Então, irei carregar este pacote, renomear o nome do conjunto de dados para dados filmes, isso para facilitar o entendimento. Já temos aqui o ano, o gênero do título de sucesso e o box office é a questão da soma da bilheteria em bilhões de dólares. Então estamos utilizando, informando o conjunto de dados e as informações referentes ao eixo x, que é a variável gênero, eixo y, a soma de bilheteria e a cor referente ao tipo de gênero. Utilizando a função geom quasi-random, acrescentando o título e os labels, que são os rótulos do eixo x, y e também da legenda, do título da legenda, e incluindo um tema minimalista. Então, neste caso aqui, temos exemplo, temos o gênero ação, aventura, animação, comédia e drama, e a distribuição dos pontos para cada gênero do filme, de acordo com a bilheteria em bilhões de dólares. Após a aplicação em SoftR, foi possível verificar o uso do pacote GBiz Worm e a sua funcionalidade. Então não deixe de conferir os próximos vídeos aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber notificações, comentar e seguir o StatPlace nas redes sociais. Até mais, pessoal!